vamos ao primeiro resultado. Se eu tenho se xn for uma sequência tal que xn converge para zero e yn é limitada. Então, o produto tende para zero. Então, vamos provar. Como y é ilimitado, existe um n pertencente aos reais, tal que m é maior que zero, onde módulo de yn é menor ou igual que m, é uma sequência limitada, né? Tá? Tá entre menos m e m. E como xn converge para zero, olha que interessante. Dado epsilon sobre n maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n maior que n0, xn menos zero, né, é menor que epsilon sobre m. Módulo de xn é menor que epsilon sobre m. Como para todo n, né? Quando yn é menor ou igual que m para todo n pertencente aos naturais, né? Além disso, se n for maior que n0, também meu yn é menor ou igual que m. O que eu vou fazer com essas duas desigualdades? Vou multiplicar. Então, eu vou ter aqui yn vezes xn vezes módulo de xn vezes módulo de yn é menor ou igual que epsilon vezes m, tá? E aí eu vou ter que xn vezes yn é menor que epsilon. Então, olha só. Para todo epsilon, o que a gente provou? Que dado epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior que n0, o produto de xn com yn, a distância de xn com yn até zero é menor que epsilon. Interessante que esse epsilon, desse epsilon dado, eu usei esse epsilon e dividi por m, então eu consegui um epsilon 1, e usando o fato que xn tende a zero, dado esse epsilon 1, existisse n0 aqui, tal que se n for maior, o módulo de xn é menor que epsilon sobre n. E a partir disso eu consegui juntar tudo e provar que xn vezes yn tende a zero, tá? 2. O limite da soma é a soma dos limites. Então, eu tenho duas sequências, uma tendendo para A e outra tendendo a B. Se eu somo as duas sequências, o limite da soma tende para a soma dos limites, né? Então, o que a gente tem que provar? Provar que para todo epsilon existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior que n0, xn mais yn menos a mais b é menor que epsilon. Mas isso daqui é equivalente a dizer que xn menos a mais yn menos b é menor que epsilon. Mas eu vou usar aqui a desigualdade triangular, tá?
Da desigualdade triangular, o que eu tenho? Da desigualdade triangular dá a desigualdade triangular que diz que modo de R$ 2, né, é menor ou igual que... Não, o módulo da soma de R$ 2 é menor ou igual que a soma dos módulos. É a chamada desigualdade triangular, tá? Então, dessa desigualdade triangular aqui, o que eu vou ter? Módulo de xn menos a mais yn menos b. Nós temos o módulo de uma soma é menor ou igual que módulo de xn menos a mais yn menos b. Entenda que se eu quero que isso daqui seja menor que y, basta eu majorar o lado direito. Se eu conseguir que módulo de xn menos a seja menor que y sobre 2 e módulo de yn menos b seja menor que y sobre 2, aí eu vou conseguir provar, tá, que módulo de xn mais yn menos a mais b é menor que y. Então, como xn converge a A, dado y sobre 2 maior que 0, existe um n0 pertencente às naturais, tal que se n maior que n0, se gn menos a é menor que y sobre 2. Como yn converge a b, tá? Dado y sobre 2 maior que 0, existe um n1 pertencente aos naturais, tal que se n maior que n1, yn menos b é menor que y sobre 2. O que eu vou fazer? Eu peguei esse n0 veio da convergência de xn até a. Esse n1 da convergência de yn até b. Então, você vai tomar o n2 como máximo de n0 e n1, tá? Então, se n for maior que n2 é o máximo. Então, n vai ser maior que n0 e n vai ser maior que n1. Aí, tendo n sendo maior que n0, xn menos a é menor que y sobre 2 e yn menos b é menor que y sobre 2, tá? Então, tendo esse menor que y sobre 2 e esse menor que y sobre 2, eu vou ter que xn mais yn menos a mais b é menor ou igual que xn menos a mais yn menos b. Mas isso daqui é menor que y sobre 2 mais y sobre 2 é igual a y. Então, eu vou ter o quê? Que xn mais yn menos a mais b é menor que y, né? Dado y, existe um n2, tal que se n for maior que n2, a distância de xn mais y até mais b é menor que y. Isso é equivalente a dizer que o limite xn mais yn é igual a a mais b, tá? Agora vamos aqui, ó. Se o limite de xn quando n tende a infinito é igual a a, e o limite de yn quando n tende a infinito é igual a b,
o limite do produto é igual a A vezes B, tá? Vamos provar isso. Olha que interessante. O que eu quero provar aqui? Isso é equivalente a provar. Temos que mostrar o quê? Limite de xn yn menos AB é igual a zero, quando n tende a infinito. É a mesma coisa, provar isso é provar isso daqui, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, na matemática tem esse truque de acrescentar termos e tirar, né? Então, eu posso dizer que xn yn menos A vezes B é xn yn, ó, menos xn vezes B, mais xn vezes B, menos AB. Não fiz nada demais, só acrescentei esse termo e tirei. Então, não alterei o valor, certo? Então, olha só. Que legal. Isso daqui, eu posso botar o xn em evidência aqui, e yn menos b em evidência, desses dois primeiros termos. E desses dois aqui, eu vou botar o b em evidência e xn menos a em evidência. Então, olha só, presta atenção. Como xn tende a, xn é limitado. Então, olha só, como xn é limitada e yn tende a b, o limite de yn menos b quando n tende a infinito é zero, por esse resultado anterior, qual é esse resultado aqui? Se eu tenho uma que tende a zero e a outra que é limitada, o produto tende a zero. Então, essa é limitada e isso tende a zero. Então, o produto tende a zero. E B, se eu pego a sequência constante, xn igual a B é limitada, né? E se eu pego a sequência Zn igual a B, né? Ela é limitada. E xn menos A tende a zero. Então, limitado tende a zero. B vezes xn menos A tende a zero. Limite da soma é soma dos limites, que vai implicar que xn, bn, não, yn, né? Menos b mais b, xn menos a, 0 mais 0 tende a 0. Se isso é igual a isso e isso tende a 0, então isso é equivalente a dizer que xn vezes yn menos a vezes b tende a 0. Que é equivalente a dizer que o limite de xn vezes yn quando n tende a mais infinito é igual a vezes b. Tá ok? Vamos ao outro caso que se limite de xn quando n tende a infinito for igual a e o limite de yn quando n tende a infinito é igual a b, diferente de zero. Então, limite da divisão é a divisão dos limites. Vamos lá. Olha aqui. O que a gente pode entender aqui? Vamos demonstrar. Como yn tende a b, o limite do produto é o produto dos limites, e se eu pegar a sequência constante znb tende também a b, né? O limite do produto é o produto dos limites. Então, eu vou ter que yn
converge a b ao quadrado, que é maior que zero, porque b é diferente de zero. Então, se YNB converge a b ao quadrado, nós temos o zero aqui, nós temos o b ao quadrado que é maior que zero. Vai existir um n maior que zero em que YNB vai estar nesse intervalinho aqui, né? E, portanto, será maior do que zero, né? Maior que uma constante. Né? Então, YNB vai ser limitado. Então, vamos ver aqui rapidinho. Então, dado epsilon igual a b ao quadrado sobre 2, existe um n0, né? Tal que se n for maior que n0, YNB menos b ao quadrado é menor que b ao quadrado sobre 2. Isso é equivalente a dizer que YNB menos b ao quadrado é maior que menos b ao quadrado sobre 2 e menor que b ao quadrado sobre 2. Faço menos, somos b ao quadrado dos três lados, né? Então, b ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2 é menor que yn vezes b, que é menor que 3, né? B ao quadrado menos b ao quadrado 3, b ao quadrado sobre 2. Aqui é b ao quadrado sobre 2. Tá? Interessante que é positivo, né? Então, existe um n0 tal que se n maior que n0 vai acontecer isso. Tá certo? Então, se eu quero provar que o limite de xn vezes yn, quando n tende ao infinito, é igual a a sobre b, é equivalente a dizer que eu quero provar que o limite é igual a zero, tá? Isso é equivalente a dizer o quê? Que eu quero provar que o limite de, se eu reduzo ao mesmo denominador, yn vezes b, xnb menos yn, o limite disso, né? Quando n tende ao infinito é igual a zero. Mas olha que interessante. Como YNB é maior que b ao quadrado sobre 2, quando eu inverto 1 sobre YNB, tá? É maior que zero e menor que 2b ao quadrado. Então, para n maior que n0, YNB ele é limitada, né? Então, uma coisa interessante, né? E o numerador xn vezes b menos yn vezes a, quando n tende a infinito, o xn tende a, então aqui ele tende a AB menos BA, que é zero. Então, em cima tende a zero. Então, eu posso expressar essa divisão aqui como o inverso de YNB vezes XNA menos YNB, tá? Então, olha só. Se para n maior que n0, a galera tá todo mundo nesse intervalo, para n menor ou igual que n0, existe um número finito, né? De 1 sobre YNB.
que é positivo, que na verdade existe um número finito de 1 sobre YNB para N menor ou igual a QN0, tá? Então eu vou tomar tome M como máximo de 1 sobre YNB para N entre 1 e N0 e B ao quadrado sobre 2, e 2B ao quadrado. Então, eu vou tomar N, o máximo de 1 sobre NB para N entre 1 e N0 e 2B ao quadrado. N é o maior de todos esses caras aqui. Então, para todo N, então isso vai implicar que para todo N pertencente aos naturais, isso vai dar o quê? 1 sobre YNB menor ou igual que N, tá? Então, a sequência de baixo, essa sequência aqui é limitada, essa tende a 0, e o produto vai tender a 0. Logo, y sobre xn dividido por yn menos a sobre b tende a 0. Ok? Vamos provar o limite se A, vamos provar aqui, ó, se A é maior que 0, diferente de 1 pertence aos reais, né? Então, vamos provar que o limite de A 1 sobre N, quando N tende a infinito, é igual a 1. Beleza? Como é que a gente vai provar isso? Bom, primeiro passo. Passo 1. Eu vou tomar, por exemplo, se A for maior que 1, eu vou ter que A1 sobre N é decrescente. Equivale a dizer que A1 sobre N mais 1 é menor que A elevado a 1 sobre N. Mas provar isso, gente, equivale a provar, se eu levo os dois lados a N mais 1, é equivalente a provar que A elevado a N mais 1 sobre N mais 1 é menor que A elevado a N mais 1 sobre N, que é A elevado a 1 mais 1 sobre N, que é igual a A vezes A elevado a 1 sobre N, tá? Então, se eu provo que A é menor que A vezes A elevado a 1 sobre N, isso equivale a dizer, né, que se eu elevo se eu tirar a raiz enésima mais 1 dos dois lados, eu vou chegar a esse resultado aqui, tá? Então, provar essa desigualdade equivale a provar essa desigualdade aqui, tá? Beleza? Então, como é que a gente prova essa desigualdade aqui? É suficiente provar que A vezes A1 sobre N menos A é maior que 0, o que é equivalente a provar que A vezes A1 sobre N menos 1 é maior que 0. Mas como? Olha só, como A é maior que 1, eu vou ter que A1 sobre N, a raiz enésima de A também tem que ser maior que 1. Por quê? Porque
se A elevado a 1 sobre N fosse menor que 1, né? Aí, eu multiplicando A sobre 1 sobre N vezes, eu teria que A seria menor que 1, contradição, é maior que 1, tá certo? Então, pelo fato de A ser maior que 1, A elevado a 1 sobre N é maior que 1, então isso daqui é maior que 0, e isso daqui é maior que 0, tá? Então, como se A for maior, como A, se A for maior que 1, A elevado a 1 sobre N, tal que N pertencente aos naturais é tal que A elevado a 1 sobre N é maior que 1 e A elevado a 1 sobre N, tal que N pertencente aos naturais, ela é decrescente, né? Monótona e ilimitada, monótona, limitada inferiormente, A1 sobre N é uma sequência convergente e o limite de A1 sobre N, quando N tende a infinito, é o ínfimo de A1 sobre N, tal que N pertence aos naturais, tá? Beleza, mas olha só. Se A1 sobre N converge, vamos dizer que converge para L, que é o ínfimo, qualquer subsequência vai para o mesmo limite. Então, tome a subsequência S de 1 sobre N vezes N mais 1, que é A elevado a 1 sobre N vezes N mais 1, tá? Mas isso daqui, se eu separar o expoente como a soma de duas frações, eu sei que lá em cima eu vou ter que A1 sobre N vezes N mais 1, se vocês fizerem os cálculos, vai ser isso aqui, ó. Tá? Transformando isso na forma de divisão de potências, quando eu repito a base e subtrazo os expoentes, é divisão de potência. Então, esse é A1 sobre N dividido por A1 sobre N mais 1. Como 1 sobre N, quando N tende a infinito, tende a L, embaixo também vai tender a L, porque N mais 1 é uma subsequência da minha sequência 1 sobre N. Então, isso, quando o limite disso, quando N tende ao infinito, em cima é L, embaixo é L. Então, o limite dessa subsequência é 1, tá? Então, como toda subsequência converge para o mesmo limite, então se A elevado a 1 sobre N converge para L e A elevado a 1 sobre N mais 1 converge para 1, se uma sequência converge para L, qualquer subsequência converge para o mesmo limite. Então, L é igual a 1, tá? Vocês façam também que se A for maior que 0 e menor que 1, A elevado a 1 sobre N é crescente e ilimitada. Por 1 e o limite de A1 sobre N, quando N tende ao infinito, é igual a 1, tá?
Vamos lá. Outro limite especial é o limite raiz enésima de 1 sobre n quando n tende ao infinito é igual a 1. Tá certo? Vamos provar isso também. Olha só. Primeiro, a gente vai provar n1 sobre n é decrescente para n maior ou igual que 3. O que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que n mais 1, temos que provar é menor que n elevado a 1 sobre n. Mas provar isso, tá? Equivale a provar que n, isso eu elevo a n mais 1 dos dois lados, n mais 1 é menor que n elevado a n mais 1 sobre n, que é igual a n elevado a 1 mais 1 sobre n, tá? N mais 1 sobre n, que é igual a n elevado a 1 vezes n, 1 sobre n, tá certo? Mas provar isso daqui equivale a provar o quê? Equivale a provar que ele equivale a provar que n mais 1 é menor que n vezes n, 1 sobre n. O que equivale a provar que n vezes n elevado a 1 sobre n menos n mais 1 é maior que 0, tá? O que equivale a provar que n vezes n elevado a 1 sobre n menos n é maior que 1. Bom, se eu divido n por, multiplico, né? Se eu multiplico 1 sobre n nessa desigualdade, isso é equivalente a provar que n1 sobre n menos 1 tem que ser maior que 1 sobre n, o que equivale a provar que n1 sobre n tem que ser maior, n1 sobre n tem que ser maior que 1 mais 1 sobre n, tá? Mas se eu elevo n dos dois lados, isso é equivalente a provar que n tem que ser maior que 1 mais 1 sobre n elevado a n para n maior ou igual que 3, tá? Isso daqui por indução, vocês provem isso daí, tá? Ok? Então, essa sequência, então como? N é maior ou igual que 1, então eu vou ter que n, 1 sobre n é maior ou igual que 1, e como n, 1 sobre n é decrescente e limitado inferiormente, existe o limite de n, 1 sobre n, quando n tende ao infinito, que eu vou chamar de L, tá? Então, você tome a subsequência S2n, que é igual a 2n elevado a 1 sobre 2n, tá certo? Não, então a gente implica que o limite
isso implica que o limite de S2N quando N tende ao infinito é igual a L, que é o mesmo limite da sequência, quer dizer que é o Sn. Mas o limite do produto é o produto dos limites, mas isso nos dá que o limite de S2N vezes S2N, quando N tende ao infinito, é igual a L ao quadrado. Isso é igual ao limite de S2N ao quadrado, quando N tende ao infinito. Então, vai ser, isso implica que isso é igual ao limite de 2N elevado a 1 sobre 2N elevado ao quadrado quando N tende ao quadrado. Só que aqui eu vou cortar, tá? Então, isso vai ser o limite quando N tende ao infinito de 2N, tá? 1 sobre N, quando N, o limite disso daqui, tá? É igual a L ao quadrado. Só que aqui, isso daqui é o limite, quando N tende ao infinito, de 2, 1 sobre N, vezes N, 1 sobre N. Mas o que eu acabei de falar aqui? Nesse limite aqui. Se A for maior que 1, limite de A 1 sobre N converge para 1, né? Então, 2, 1 sobre N, quando N tende ao infinito, converge para 1. Isso aqui vai para 1 e aqui vai para L. Então, o limite disso é 1 vezes L, tá? Então, eu vou ter que o quê? L ao quadrado é igual a L. Então, eu vou ter que L ao quadrado menos L é igual a 0. Isso é equivalente a dizer que L vezes L menos 1 é igual a 0. L é igual a 0 ou L é igual a 1. Por que L não é 0? Porque, olha só, como N é maior ou igual que 1, N elevado a 1 sobre N é maior ou igual que 1. Então, entendeu? Para todo N. Então, o limite de N 1 sobre N, quando N tende ao infinito, que é L, é maior ou igual que 1. Então, L é 0 ou 1. Se ela não pode ser 0, L só pode ser 1. Como L é maior ou igual que 1, isso implica que L só pode ser 1, tá bom? Então a gente viu esses dois limites especiais. O que a gente viu nesse vídeo? Vamos lá, recapitulando. Eu vou dar um outro vídeo, tá? Recapitulando. A aritmética dos limites. Se uma sequência tende a 0 e a outra é limitada, o produto tende a 0. Duas sequências convergentes, limite da soma dos limites. Limite do produto, se as duas são convergentes, é o produto dos limites. Limite da divisão é a divisão dos limites, sendo que só se fosse a sequência, sempre que a sequência do denominador tem limite diferente de 0. Limites especiais. O A menor que 1 eu vou dar como exercício para vocês, tá? Para também provar. Eu provei que se o A maior que 1 essa sequência é o quê? Decrescente limitado inferiormente, convergente, e o limite é 1. E o que eu provei aqui é que essa sequência aqui possui limite especial, quando N tende ao infinito, o limite é 1, ok?